Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso, e na aula de número 18 vamos finalmente navegar entre as telas que criamos nas últimas aulas aqui em nossa aplicação. Eu deixei pronto na última aula, o Navigator configurado aqui com as 3 screens dentro dele. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar o nome desse arquivo para App Routes, tá? Por quê? Porque eu vou criar de maneira separada o index das minhas routes, onde ficará o meu Navigation Container. Dessa forma, a gente poderia separar aqui no Navigation Container 2 blocos de telas para navegação. As telas públicas, que poderia ser a sign-in, e as telas privadas ali quando o usuário tivesse autenticado, tá? Então já fica aí esse conceito aí praticamente pronto para quando a gente quisesse modificar a navegação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é exportar esse arquivo aqui, chamando ele de routes, tá? Quem que eu vou precisar? Eu vou precisar importar. Bom, então aqui a gente vai ter o nosso App Routes e dentro dele o Navigator com todas as screens. Além disso, um arquivo index, onde eu importei o Navigation Container, tá? E esse Navigation Container vai encapsular aqui a minha App Routes. Então todas as rotas estão ali. Lá no meu app eu tinha o quê? Eu tinha um sign-in sendo retornado. Agora, ao invés de retornar o sign-in, eu vou retornar as rotas. E aí o routes importado de src routes, tá? Percebam que aqui ele não chama o arquivo index, porque por default, se eu estou acionando a pasta routes, ele sabe que eu quero o arquivo index, né? Então aqui o index está aqui, app routes sendo importado de routes, e dentro dele aqui eu tenho todas as screens, pegando o componente sign-in, o componente home e o componente details, tá? Então aqui a gente consegue fazer essas importações aqui. Agora vejam que o nosso arquivo aqui continua renderizando a sign-in, né? Pequenas mudanças ocorreram. A primeira delas é que agora a gente tem um header aqui em cima, a gente tem um cabeçalho com o nome da página que está sendo exibida. Esse sign-in aqui, esse name, ele vem de onde? Né? Da propriedade name da screen que a gente criou. E por que eu estou renderizando a sign-in e não a home? Bom, o Navigator, né, por padrão, ele vai trazer para a gente a primeira rota que tiver, o primeiro componente que estiver sendo chamado. Então, se eu comento aqui o sign-in, o primeiro passa a ser o home, então ele traz para mim o home. Vou deixar aqui o sign-in, tá? Sem problemas. Voltamos para o sign-in agora. E aí, o que a gente pode estar fazendo? Aqui no meu arquivo aqui, routes, né, eu posso estar passando uma propriedade para esse meu Navigator. Se a gente for olhar aqui na documentação do React Navigation, a gente vai encontrar que é o seguinte: aquele cabeçalho que está lá em cima, a gente consegue ocultar ele, tá? Então eu não preciso ficar exibindo esse cabeçalho aqui, ó, com o home aqui em cima. E como que a gente faria isso? Né? A gente pode simplesmente estar enviando uma propriedade para o Navigator chamado Screen Options. Então aqui no Navigator eu posso passar uma Screen Options e aí eu vou, Screen Options, né? Vou pôr um igual aqui e vou utilizar as duas chaves. Então eu vou passar aqui o header show. Então ele está aqui, ó, header show. E esse header show eu simplesmente vou dizer que ele é false, tá? Então se eu fizer isso aqui, ele automaticamente, vejam, ele sumiu, né, com ela lá em cima. Aqui, se eu quisesse também comentar, né, ficaria somente aqui o sign-in. Então, a gente pode estar aqui testando cada tela antes de fazer a navegação entre elas.
Agora que o meu sign-in já está aparecendo e eu não tenho mais lá em cima, eu poderia fazer o quê? Um botão aqui para poder mandar para uma outra tela, né? Isso poderia ser feito em qualquer lugar das telas que a gente estivesse criando. Então lá no sign-in, eu vou fazer um import aqui do Touchable Opacity. Poderia ser dele, poderia ser do button, mas eu vou colocar aqui um Touchable Opacity, tá? E esse meu Touchable Opacity, ele vai ter dentro dele um text. E eu vou colocar assim, ó, ir para Home, só para a gente poder testar, tá? Vou passar um style para ele aqui de distanciamento para o topo de 20. Vou passar um width para ele de 200. Um background color escuro aqui. Vamos passar o style para a linha de baixo, né, para ficar melhor aqui. E esse meu text aqui, eu vou dizer que ele tem a cor branca. Então pronto, eu salvei aqui. Vamos alinhar o centro, tá? E vamos pôr um padding aqui de 8. Pronto. Então temos aqui um botãozinho bem simples, né? E um border radius aqui de 8 também. Perfeito. Bom, ficou um pouco grande esse style aqui, mas só para a gente poder estar exibindo mesmo. E olha só, quando eu pressiono nele, né, não acontece nada. Então o que eu vou estar fazendo? A gente vai usar agora o Navigation, tá? O Use Navigation do framework React Navigation para poder estar chamando uma outra tela. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma importação aqui em cima desse Use Navigation, tá? Uma vez que a gente chama o Use Navigation, a gente consegue estar criando ali uma variável, tá? Eu vou chamá-la de Navigation, para poder depois usar uma propriedade dela, uma função Navigate, para ir para uma nova tela. Então a gente vai importar aqui Use Navigation, tá? E o Use Navigation ele é importado da onde? Do React Native Navigation Native. Então aqui o Use Navigation foi importado. Agora dentro do meu sign-in, eu vou criar uma navegação chamando qual função? Use Navigation, tá? Vamos criar aqui uma função. Eu posso criar no formato de function normal, ou eu posso criar assim também, ó. Posso criar como const. Eu vou chamar aqui de go to home, tá? E para home. Essa minha função, basicamente, ela vai fazer o quê? Navigation, ponto. Olha o tanto de evento que a gente tem, né? Eu tenho vários eventos aqui que eu posso estar utilizando. Navigate, que é o que eu quero, e para qual tela eu quero ir, né? Esse nome aqui, a gente vai buscar ele justamente daqui, ó, do routes. Eu quero ir para home, né? Então eu venho aqui e coloco home, tá? Agora eu preciso que o meu Touchable Opacity, né, tenha um onPress. E o onPress dele vai ser o quê? Uma chamada para essa função que faz a navegação. Então no meu onPress aqui, eu vou simplesmente chamar a GoToHome, tá? Então vou aumentar aqui também o tamanho para ficar bem destacado. Vou colocar um font size de 40 aqui. Então a gente está na sign-in. Eu vou copiar esse estilo aqui e vou colar lá na home. Tá? Pronto. Voltamos aqui na sign-in. Quando eu clico agora aqui, navegamos para a tela home. Então aqui agora a gente está na tela home, a gente conseguiu fazer a navegação. Eu vou copiar esse mesmo touchable aqui
E olha só, eu vou lá na Home e aqui embaixo, né, eu tenho que importar o Touchable aqui em cima também. E aí eu ainda vou fazer o quê? Vou copiar essa função, tá? E eu vou pôr aqui Go to Details. Então imagina que a gente queira ir para a tela agora Details, tá? Ir para Details. Então olha só, vou clicar aqui agora, ir para Details, e eu esqueci de alguma coisa, e foi o quê? Do nosso Navigation, né? Então toda vez que a gente for utilizar a navegação, a gente não pode esquecer de chamar o Use Navigation e criar aqui, né, a nossa constante para poder ser responsável pela navegação. Então eu vou salvar aqui agora, estou na Home e agora estou na Details, tá? Então aqui a gente conseguiu, utilizando o navigation.navigate, fazer navegações simples entre uma tela e outra, e a gente conseguiu aqui ir para uma outra tela. Então se eu quisesse, por exemplo, passar algum dado, algum valor aqui, né, eu poderia simplesmente passar um segundo parâmetro. Eu poderia, vamos supor que eu tenha aqui um name e eu queira mandar esse name para lá. Eu simplesmente mandaria ele dessa forma, tá? Se fosse um order, né, imagina um pedido, seria simplesmente dessa forma. Então não tem muito segredo, tá, gente? A documentação do React Navigation ela é bem sucinta, ela é bem fácil da gente estar entendendo. E é muito importante que vocês testem aí vários tipos de navegação. Uma vez que vocês se familiarizarem com a navegação por stack, que é bem simples, utilizando o Navigation Navigate, fica fácil aí de implementar outros tipos de navegação com o React Navigation. Bom, e para finalizar aqui, imaginem que a gente queira voltar para uma página anterior, né? Então a gente quer colocar ali, criar um header, né? Fazer uma tela toda bonitinha e uma seta para voltar, tá? Pense o seguinte, vocês estão fazendo um aplicativo e vocês querem ver os detalhes de um produto, de um item, e depois quer simplesmente voltar para a tela anterior. A gente não precisa ficar toda hora fazendo esse navigate. Então, quando aqui na Sign In eu criei um navigate para Details, e na Details, na Home, desculpa, né? E na Home eu fiz para Details, olha só, Home ir para Details. A Details ainda não tem nada, né? Então vamos fazer a Details voltar para a Home, tá? Então eu simplesmente posso fazer o seguinte, eu não quero mais usar o Navigate daquela forma. Então, primeiramente vamos importá-lo, né? Para não esquecer de novo. Então o Use Navigation está aqui e agora ele está importado. Const Navigation, Use Navigation. E agora eu vou criar uma função que é o seguinte, né, ela vai se chamar apenas GoBack. Então essa GoBack ela pode ser aí, utilizada aí sempre que a gente quiser voltar para a tela anterior. A única coisa que eu faço é chamar GoBack. Esse GoBack aqui não tem nada a ver com o GoBack que eu criei, tá? GoBack aqui é o nome da minha função. Vou chamar apenas de back, então para não gerar confusão. E aí o GoBack ele vai ser a função aqui que volta para a rota que anteriormente aqui foi exibida no history, né, que guarda todas o histórico ali de navegação. Eu posso salvar aqui agora, vai dar erro, né, se eu não importar o Touchable Past. Então vou importar ele lá em cima. Olha só, Details está aqui. Vou deixar igual, né? Vamos copiar aqui. Ok, eu tenho a Details. Aqui eu não vou colocar mais ir para Details, eu vou colocar voltar, tá? Então é aquele botãozinho de voltar que a gente pode fazer, simplesmente usando o GoBack. Pressionei o voltar, estamos aqui na Home. Pressionei ir para Details, pressionei voltar, né? Eu fiz aqui um loop, eu fiquei preso entre a Details e a Home, né? Poderia ter um outro botão aqui que me jogasse novamente no Sign In. Então aqui a ideia era bem básica, era simplesmente mostrar para vocês como que a gente pode estar utilizando o React Navigation para poder fazer uma navegação por stack, tá? Não tem muita diferença se vocês quiserem utilizar outros tipos de navegação,
basta consultar a documentação aqui, escolher qual tipo de tela vocês querem, tipo de navegação, e implementar da mesma forma que a gente fez ali. Tá? O que mudaria é que ao invés do Stack Navigator, seria, por exemplo, o Button Tabs ou algum outro ali que vocês quisessem, um drawer, né, para poder arrastar de lado. Então teria aí várias formas de estar utilizando.